vamos dar sequência então aos estudos do livro No Mundo Maior, dando sequência aqui agora finalizando o capítulo 3 que nós iniciamos sob o título A Casa Mental. Então André Luiz aqui na sequência, o Jefferson a semana passada terminou a sua explanação dando para a gente a ideia do que Calderaro transmitia sobre a divisão do ponto de vista espiritual do nosso cérebro, em 3 partes. Situando, como ele diz aqui, o sistema nervoso, temos o cérebro inicial, depois no córtex motor, a zona intermediária, e depois nos lobos frontais, ele diz aqui que jazem materiais de ordem sublime. Então, o André Luiz, ele vem aqui ressaltar a grandeza de Calderaro, desse espírito, na tarefa de auxiliar o entendimento das pessoas, Ele diz aqui: os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar. Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício da parte do aluno. Apreciava-lhe eu a nobreza quando prosseguiu, fim do breve intervalo. Então é tão bonito, quando a gente vê uma declaração dessa, porque tudo aquilo que a gente aprende, a necessidade que tem é realmente de fazer com que isso também sirva, às outras pessoas, Quinta-feira mesmo, nós fomos aqui no Centro Espírita de Mirassol, aqui no Centro Espírita Allan Kardec, e no final da palestra, uma senhora nos procurou, e ela estava tão desesperada pela próxima desencarnação do pai. E algumas coisinhas, que a gente falou assim, sem pretensão nenhuma, parece que mudou todo o semblante da pessoa, de entender aquela situação. E no outro dia ela nos manda uma mensagem, se referindo àquela situação e agradecendo pelas palavras que às vezes eu nem lembro que eu disse para a mulher. Mas isso é gratificante para a gente, e faz entender que a doutrina espírita traz uma luz assim muito grande, e que essa luz a gente consegue repartir, Essa luz fez com que a gente clareasse o nosso entendimento e faz com que a gente consiga, também conduzir isso, aos corações das pessoas também, E Calderaro vem dizer para nós aqui sobre essa estrutura espiritual do nosso cérebro. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. Aí ele vai fazer uma figuração para nós aqui da estrutura do nosso cérebro do ponto de vista espiritual, Um castelo de 3 andares. O primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Eu sempre entendi essa figuração aqui do Calderaro como se a gente enxergasse assim um edifício de 3 andares, mas contando com um porão. O porão, o primeiro andar e o andar superior. Então aqui ele diz que, por exemplo, nesse primeiro andar, como se fosse ali, o porão, o andar subterrâneo, é como se fosse arquivado, como ele diz aqui, é como se estivesse depositado ali todas as nossas experiências, como se fosse o nosso arquivo morto, que não é morto na realidade, E no segundo, localiza-se o domicílio das conquistas atuais, onde se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, a casa
das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo, no outro reside o esforço e a vontade, no último o ideal e a meta superior a ser alcançada. Aí ele vem distribuir essas três regiões em subconsciente, consciente e o superconsciente. Olha, eu nunca ouvi a nossa ciência se referir a esse chamado superconsciente. A gente sempre ouve a referência de consciente e subconsciente. Mas o André Luiz está nos revelando aqui, né, essa terceira etapa da nossa conscientização a respeito da nossa mente, como também a existência desse superconsciente, onde retrata, né, todos os nossos anseios e a meta por ser atingida, né, todos os nossos anseios, né? Então, ele vem dizer para nós aqui: como vemos, possuímos em nós mesmos passado, presente e futuro. Né? Então, a gente sabe que o nosso passado, esse arquivo morto, situado no nosso subconsciente, é como se ele estivesse o quê? Influenciando o nosso consciente, o nosso presente, né? Porque toda a estrutura da nossa vida, da nossa personalidade, das experiências conquistadas, são esse subconsciente que está influenciando, né? Então o nosso caráter, nossa personalidade, nós somos o que somos por aquilo que conquistamos, por aquilo que fizemos, né, do nosso passado. E o futuro vai ser o que nós estamos vivenciando no dia de hoje, né? Daí, Emmanuel nos traz uma lição dizendo que o futuro ele não pode ser, né, um acontecimento atordoante para ninguém. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Nós, por aquilo que estamos fazendo da nossa vida presente, nós já estamos projetando o futuro das nossas encarnações. Então ele não pode ser um processo atordoante de forma nenhuma, porque nós já estamos tecendo o nosso futuro. Daí entender que muito importante o nosso dia de hoje, o presente, o agora, né? André Luiz, então, verificou uma pausa na conversa de Calderaro. E ele diz aqui que pelo antigo verso que ele tinha de estar sempre investigando, né, ele começou já na sua cabeça perguntar para si mesmo: o cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Porque ele, como um médico que foi aqui na Terra, sabia de todas as circunstâncias das enfermidades, né, do cérebro encarnado, da pessoa encarnada. Ele até cita aqui sobre os tumores, as hemorragias, né, os amolecimentos que acontecem no cérebro, mas ele pensava, e a estrutura cerebral é quando nós desencarnamos. Será que é passivo de adoecer também? Não chegou a fazer a pergunta, porque o Calderaro já registrou seus pensamentos e já disse para ele: não vamos discutir as moléstias físicas propriamente ditas. Aí o Calderaro cita, né, alguns estudiosos da psicologia humana, como Paul Broca, como Wagner, Jaurès, deve ser essa linguagem realmente, né, que todos esses pesquisadores trabalharam na investigação, né, sobre as causas das doenças mentais, né? E aí ele vem e diz que diante de todo esse estudo realizado por essas pessoas, se tira a perfeita conclusão, né, da impossibilidade da psicologia equilibrada sem a fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Então, às vezes, por exemplo, nós podemos ter a encarnação de um espírito altamente inteligente, mas às vezes, né, o planejamento da existência para aquele espírito foi dotado, às vezes, assim, de algum acanhamento na área cerebral
e ele não consegue então transferir toda aquela inteligência que ele possui, que é dele, mas não se manifesta, né, na sua própria encarnação. Ou até mesmo algum problema de vícios ou de desequilíbrios mentais que nós carregamos, e isso vem afetar realmente a fisiologia e a estrutura, né, da nossa área cerebral. E isso faz com que também a nossa psicologia se altere, né? Com certeza isso acontece, ele diz. Ele diz que isso é tudo caso pacífico realmente, né? Indagas, diz Calderaro, se a mente desencarnada pode adoecer? Que pergunta! Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões porventura que não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação? Então, tudo isso é suscetível, né, de ser, como que se diz aqui, doenças espirituais, né, doenças da própria alma, todas essas questões, né? Aí ele vem se dirigir retratando a condição dele e de André Luiz. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza dos nossos pensamentos e aspirações, já distante das zonas grosseiras da vida que deixamos. Então, tanto ele quanto André Luiz, né, já superaram essa fase. Mas lembrando que André Luiz passou, depois da sua desencarnação, passou aquele momento de 8 anos, né, radicado às zonas menos felizes, depois sendo socorrido, né, na cidade do nosso lar, fazendo um trabalho de reajuste espiritual, e agora André Luiz já está nesse trabalho ali de aperfeiçoamento das suas condições, né, procurando retratar as necessidades que ele tinha de trabalho, né, de se envolver em conhecimentos, que ele tinha essa necessidade, sabia da necessidade que enxergava no plano espiritual de estar socorrendo, né, as pessoas menos felizes, né? Então, o Calderaro ainda diz para ele: constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, essa estrutura espiritual que eles tinham, né? É necessário incessante trabalho de conservação, a caminho de conquistas mais alcandoradas. Quer dizer, eles eram espíritos relativamente, né, equilibrados. Mas o Calderaro diz que isso precisa de incessante trabalho de conservação. Porque, por exemplo, a gente ficar assim, eu fiquei 1 ano sem frequentar a casa espírita. Por fim, a minha mulher chegou para mim e disse: olha, pelo amor de Deus, procura um centro espírita aí para a gente frequentar, porque desse jeito não está dando certo. Porque a gente vai perdendo realmente aquele lastro, né? Aquela afinidade com os conhecimentos que a gente adquire aqui, né? Se a gente não ficar ali com os livros, as palestras, os estudos, né? Isso faz muito bem para a gente estar realizando esse trabalho de conservação da nossa condição. Porque Jesus diz na prece de Pai Nosso: e nos livra de todo mal. Porque o mal, ele não foi extinto na nossa condição, ele existe. As raízes ainda existem dentro de nós. Eu me recordo de um dos livros da dona Ivone do Amaral Pereira, que lá ela retrata que um padre, né, porque uma pessoa que muito estudiosa, sabe que padre estuda muito, né, e tem acesso às informações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse padre, numa condição, ele se tornou obsessor de uma criatura, levando essa criatura ao suicídio. Então a gente vê, pode notar. E eu lembro que nesse livro lá, o Espírito Charles até faz uma ressalva, que todos nós podemos cair nessa condição, se a gente não estiver fazendo esse trabalho aqui, olha, de conservar realmente, estar alimentando
o nosso entendimento e a nossa condição espiritual. Olha o que ele diz: não podemos descansar no processo iluminativo. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joeirar. Acho que vai ser bom ligar o ventilador aqui. Joeirar concepções, de modo a não interromper a nossa marcha, né? Selecionar pendores. Está enxergando, né, a natureza dos nossos hábitos, da nossa vida, saber entender realmente que aquilo que nós estamos realizando estão dando frutos de amor, né, na nossa vida, né? E ele diz: joeirar concepções. Eu não sabia, mas joeira é o nome daquela peneira que se usava para separar o joio do trigo. Então, joeirar concepções, não ficar preso em crendices e superstições de forma nenhuma, né? Naquilo que Allan Kardec determina para nós, né? Como que se diz que não existe milagres. André Luiz vem até nos dizer no livro Conduta Espírita que a gente precisa eliminar do nosso vocabulário a palavra sorte e a palavra sobrenatural, porque tudo o que rege a nossa existência são realmente as leis de Deus, a justiça divina. E não existe sorte, não existe azar, e muito menos o sobrenatural, porque tudo é natural. É nisso que Jesus disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais, porque Ele sabe da nossa própria natureza, da nossa natureza divina, e que um dia nós vamos chegar nessa condição. Basta que estejamos realizando esse trabalho incessante, né, dessa busca, né, de iluminar cada vez mais, né, a nossa condição. Ele vem dizer para nós que milhões de pessoas vivem na condição que eles estão, mas existem outros milhões e milhões de outras criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, vivendo sob o guante atroz da demência, do desequilíbrio emocional. E ele diz: e é para esses que devemos cogitar a patologia do espírito, socorrendo essas criaturas mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São duendes em desesperos, vítimas de si mesmo, em terrível colheita de espinhos e desilusões. Então, pegando o ensinamento que André Luiz trouxe através que o Caldeirão nos trouxe através de André Luiz, o nosso passado governa o nosso presente. Então, às vezes, nós vemos uma pessoa extremamente mergulhada num estado de angústia, né, de depressão, e isso nada mais é do que o passado que está vivo na consciência das pessoas. É porque esses nossos irmãos ainda não souberam compreender quando Jesus buscou aquela senhora que foi pega em adultério, né? Depois do ensinamento lá, atire a primeira pedra que estiver isento de pecado. Ele disse àquela criatura: vá e não peques mais. Então, com Jesus é assim que funciona. O nosso passado é doentio, é sombrio, como está dizendo aqui Calderaro, é escabroso, não tem importância. Já foi, já passou. Nossa condição foi aquela. Agora, com o nosso coração iluminado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é daqui para frente agora. É aquilo que Jesus diz: não vamos buscar alimentar esses mesmos desequilíbrios, né? Por quê? Como ele diz, as pessoas estão na colheita de espinhos e desilusões. Então isso é um fato realmente.
As pessoas vão ter que colher o que plantou, mas é necessário nós compreendermos essa situação, e é isso que às vezes leva muitos desequilíbrios que nós vemos à nossa volta, né, nos dias de hoje. Eu participei de um trabalho voluntário aqui no Hospital Bezerra de Menezes, e certa feita uma senhora foi internada lá e ela gritava ininterruptamente. Gritava. No quarto que ela ficava, só ficou ela, porque não tinha condições de deixar uma outra pessoa com ela lá, né? E lá eles fazem o trabalho, né, de desobsessão. E eu me recordo que num dia dessa reunião, manifestou um espírito que estava ligado a essa senhora. Então o espírito dizia assim, relatou o que havia acontecido no passado. E ele dizia que ficou a imagem daquela criatura, porque ele foi enterrado vivo por aquela senhora, todo amarrado, e foi enterrado vivo. Mas ele diz que a imagem dela na beira da cova e gargalhando foi que ficou registrado na sua consciência, e que ele não perdoaria aquela situação de forma nenhuma, que se ela gargalhou de alegria naquela condição, agora ela ia gritar de desespero pelo resto da vida dela. Então, o que dizer a essas criaturas? O que trazer, né? Então a gente lembra, né, que até a pessoa que fazia ali o esclarecimento do espírito disse a ele: nós esperamos que um dia a compaixão venha bater no seu coração, venha traduzir os ensinamentos de Jesus, trazendo conforto ao seu coração e entendendo que essa senhora não foi inimiga, mas sim uma pessoa necessitada e envolvida nesse clima espiritual tão desastroso que hoje traz as consequências do passado na sua própria existência, né? Então, tanto quanto o encarnado quanto o desencarnado, como nós estamos vendo aqui, né, na lição do livro, que é isso que retrata, né, o desencarnado influenciando o encarnado nessa condição, são pessoas que trazem o cunho da necessidade realmente do esclarecimento e da vivência cristã, né? Na sequência aqui, o Calderaro diz: o corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas, de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós. Quer dizer, eles estão numa condição, né, ainda intermediária, né? E para os espíritos vulgares é a restrição indispensável e justa para as consciências culpadas. É cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. É a situação que nós acabamos de trazer referência, né? Tanto encarnados quanto desencarnados estavam ainda situando o passado que ocorreu, né, essa tragédia, né, mas que governava o presente dessas criaturas, né? O gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo físico. Então, diante da natureza, né, daquilo que a pessoa é na sua condição, vai ser realmente a estrutura do corpo espiritual, ou denso, escuro e pesado, ou luminoso, sutil e leve. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unamo-nos à luz ou a trevas, ao bem ou ao mal.
E André Luiz prossegue. Percebendo a atenção que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Calderaro sorriu significativamente e prosseguiu. Compreendeste? E agora ali, examinando aquelas duas criaturas que estavam ali à frente deles, encarnado e desencarnado, né, o Calderaro então diz: examinamos aqui dois enfermos, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um ao outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos nossas concepções superiores, e entregam-se ao relaxamento da vontade. Deixaram de acolher-se no segundo andar, no consciente, no presente. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior, no subconsciente, no passado. Odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento e aflição de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Dispunham de desfiar longa lista de perguntas alusivas às duas personalidades em foco, mas o interlocutor iniciou o serviço de assistência direta e, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável. Cala-te, amigo. Tuas ansiosas indagações. Acalma-te. No transcurso de nossos trabalhos, explicar-te-ei quanto estiver ao alcance de meus conhecimentos. Então, o Calderaro, o André Luiz, como ele está dizendo aqui, era uma pessoa muito ansiosa, de querer saber. E o Calderaro então disse: olha, acalma, aquieta-te, que no transcurso de tudo aqui vai ser tudo esclarecido aqui, às vezes nós somos assim, um pouco assim também, E é necessário compreender realmente que a vida prossegue respeitando sempre, o planejamento das leis divinas em tudo que rege a nossa existência. E tudo conspira ao nosso favor, com certeza. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.